Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e nós vamos orar. Pai Celestial, neste momento, Deus, em forma de gratidão, nós oramos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. E se nós estamos aqui, é para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que tudo que ocorreu neste culto até aqui é para a Tua glória, a Tua honra e o Teu poder. Pai, eu te peço que nessa igreja, neste momento, ó Pai, se tem alguém aqui preocupado, ansioso com o dia de amanhã, com a família, com alguém, ó Deus, precisando de uma cura, de um milagre, com ansiedade, ó Pai, com as preocupações que nós sempre carregamos, que essa pessoa consiga, ó Deus, por um instante afastar deste problema, focar na Tua palavra, focar nos Teus ensinamentos, focar naquilo que o Senhor tem feito neste culto, desde o momento que entramos por aquela porta. Que o Senhor continue conosco, nos dando força, sabedoria e entendimento para continuar perseverando até o fim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fico de certa forma até sem graça da forma que Deus trabalha em nossas vidas. Nós tivemos aqui a visita do nosso pastor Jean, lá do Rio de Janeiro. Nós tínhamos a escola bíblica dominical que iria iniciar uma revista, um novo tema na semana passada, no dia 25 de janeiro. Devido à visita do pastor Jean, no domingo passado, teve um culto pela manhã. Então o início da revista foi adiado para hoje. O tema da revista, o tema do estudo de hoje foi sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo, sobre o dia de Pentecostes. Os irmãos do louvor, que a gente nem conversa, não temos contato, os irmãos do louvor entoaram louvores falando do Espírito Santo. Desce Espírito Santo, vem Espírito Santo, precisamos de Ti, Espírito Santo, precisamos. E a palavra que Deus me entregou é revestidos de poder. Então, como um mero homem, eu fico sem graça. Como que Deus, Ele converte as coisas para aquilo que Ele quer falar para a igreja. Irmãos, não existe coincidências no reino espiritual. Só sua vida não anda no caminho bom, se tudo está dando errado, tem algo que você precisa repensar. Se tudo está dando certo, se as árvores estão frutíferas, glória a Deus por isso, continue firme e marchando. Lutas virão, que elas vêm para todos nós. Mas não existe coincidências no mundo espiritual. Se nós estamos aqui porque tem um propósito. Se tudo isso aconteceu, o pastor Jean veio, o estudo foi adiado, hoje o irmão Gustavo deu a lição aqui na Escola Bíblica Dominical, falando sobre o Espírito Santo. Os irmãos dos louvores, que nós nem conversamos sobre isso, são equipes distintas sobre a manifestação do Espírito Santo. E o tema, e o estudo, que a palavra que o Deus me deu foi sobre o Espírito Santo. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 4 em diante. Livro de Atos dos Apóstolos, logo depois do livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Glória a Deus, louvado o Teu santo nome, Pai. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 em diante, diz assim a palavra de Deus: E, estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus:
não vos pertencem a saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Pai, neste momento, a Tua palavra será ministrada, que eu seja, Deus, instrumento em Tuas mãos, canal de bênção, e que pessoas neste lugar, que precisam receber a Tua bênção, não saiam daqui vazias, saiam daqui cheias pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre o Espírito Santo, nós precisamos recomeçar lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lá fala que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Naquele tempo não existia humanidade, não tinha homem, não tinha mulher, não tinha humano. Então o Espírito de Deus, ele pairava, ele passeava sobre as faces das águas. No Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo, ela era de forma diferente. Nós podemos ver vários homens de Deus, 17 profetas que escreveram seus livros na Bíblia. Nós tivemos guerreiros, reis, poetas, homens e mulheres, juízes, que o Espírito Santo de Deus, através do envio de Deus, atuou naquelas pessoas. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele era conforme a vontade do Pai. Se Deus precisasse falar com a nação de Israel, ele usava um juiz, um profeta, um rei, para que ele, apossado do Espírito Santo, falasse àquele povo, alertasse aquela nação. Nós estamos vendo que hoje a igreja, ela precisa cada vez mais de um revestimento de poder. Quando Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, Jesus não disse para aqueles primeiros convertidos que era para nós marcharmos através da força do nosso braço. Jesus não disse para que nós fôssemos pregar o Evangelho e testemunhar a palavra através da força, da nossa ignorância, ou talvez através da nossa sabedoria, do nosso dom e do nosso chamado. Mas Jesus disse que nós deveríamos esperar. Jesus disse para eles: esperem em Jerusalém, porque viria no qual um que revestiria todos aqueles de autoridade e de poder. Muitos querem servir ao Senhor com seu chamado, mas nós entendemos que poucos querem ser revestidos de poder. Eu quero marchar, eu quero caminhar, eu quero cumprir o meu chamado, mas eu não quero buscar o revestimento de poder. Eu não quero pagar um preço para ser revestido de autoridade. É a mesma maneira de você entregar seu carro para um mecânico que não tem conhecimento de mecânica. Simbolicamente falando, é isso. Você entregar a sua casa para um eletricista fazer a parte elétrica, essa igreja, para quem não tem o conhecimento. A igreja precisa ser revestida pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo, porque é através dele que nós temos autoridade, é através dele que nós temos o conhecimento, é através dele que nós conseguimos caminhar e sobreviver às tentações mundanas. O que é ser revestido? Livro de Lucas 24, 49. Livro de Lucas 24, 49. O que é ser revestido? Vamos lá rapidinho. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto serais revestidos de poder. Revestir, meu irmão, é ser encoberto, é cobrir. Revestidos é cobrir, é envolver completamente. Então, quando nós falamos que uma pessoa está revestida, ela está totalmente envolvida.
Não é algo superficial, é mudança de postura, é mudança de comportamento, é mudança de rota. A palavra de Deus fala que nós viemos a Jesus mortos. Ele nos ressuscita para a vida. É o que Jesus falou com Nicodemos no capítulo de João, falando sobre do novo nascimento, que Nicodemos não entendeu. Nós viemos para Ele mortos, Ele nos ressuscita. E muitos de nós queremos continuar mortos, praticando as velhas práticas do homem. Vocês estão entendendo? Nós viemos a Jesus, nós viemos a Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos vir como nós somos, como nós estamos, mas não devemos continuar como nós chegamos. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você não é convencido do seu pecado, se você não é convencido, porque você não tem o Espírito Santo. É uma realidade que nós temos que entender, e às vezes tem que ser pregada na igreja mesmo. Como a pastora Consola orou, a gente precisa. Nós queremos ouvir coisas boas. Muitas igrejas estão lotadas, abarrotadas, porque falam de prosperidade, pregam prosperidade, vidas financeiras, você vai ser próspero, essa lâmpada que cura, esse sal grosso. Igrejas evangélicas, mas eles evitam pregar a verdade, porque a verdade, de muitas situações, ela machuca, ela dói. Mas o ouro, para ser ouro, ele precisa passar por um processo no fogo de purificação. Separar aquilo que não faz parte da sua grandeza, do seu material, da sua liga. Tem que separar para ele virar ouro puro. Nós estamos querendo alcançar o céu, alcançar a vida eterna da forma que nós chegamos. Nós chegamos fumando, bebendo, de certa forma talvez prostituindo, mentindo, mas nós abandonamos o vício da bebida, abandonamos o vício do cigarro, abandonamos a prostituição, mas nós não abandonamos a mentira. Eu lembro uma oportunidade que o pastor Armando contou uma história, se ele me permite, contarei aqui, de um homem que criava cobras. E aí ele teve que soltar essas cobras, mas tinha uma cobra que tinha uma cruz na testa, que essa era a cobra mais bonita que ele tinha no seu cativeiro. Ele falou: essa eu não vou soltar. Ele foi lá e soltou todas as cobras, mas essa ele voltou com ela e colocou lá. Certa ocasião, essa cobra escapou durante a noite. Ele levantou, escutou um barulho, essa cobra o picou e o matou. Se nós trazemos para a nossa realidade espiritual, nós temos pecados de estimação. Esse o Espírito Santo não toca, esse Deus não mexe, porque esse é meu, esse eu cuido, porque esse é de estimação. O Espírito Santo, para habitar em nós, para realmente nos encher de revestimento de autoridade e de poder, nós precisamos estar limpos, meus irmãos, limpos. Quando nós vemos um policial com a farda, ou um guarda civil, qualquer pessoa que usa uma farda, você olha aquela pessoa, ela está com a sua característica alterada, mas o seu interior é o mesmo. Você conhece um policial pela farda, mas o seu interior é o mesmo. A pessoa que está cheia de Espírito Santo, o seu externo está alterado, mas o seu interno também, porque o Espírito Santo não é uma farda. O Espírito Santo, quando ele habita em nós, não é farda, porque ele transforma o homem de dentro para fora. Jesus falou com os fariseus hipócritas: vocês observam o copo sujo por lado de fora, mas vocês estão imundos por lado de dentro. Porque para eles o que mandava, o que valia era a estética, era o posicionamento, era a posição na sociedade. Mas para Deus não. Deus falou com Samuel lá no livro de 1 Samuel capítulo 1 versículo 16: Samuel, você olha o externo, você olha a aparência, eu olho o coração. Então nós precisamos, para ser revestidos de poder, para ser cheios do Espírito Santo, nós primeiro, eu aprendi com o pastor José Walter, nós temos que buscar, clamar e pedir: Espírito Santo, encha-me de poder. Espírito Santo, eis-me aqui, encha-me de poder. Mas nós precisamos estar limpos, vazios.
não como sepulcros caiados. Irmãos, o irmão orou aqui: perdi-vos-á. Nós temos que pedir, Espírito Santo, Deus, Jesus, eu preciso ser cheio, eu preciso ser revestido do teu poder, eu preciso ser revestido de autoridade, para que eu possa abandonar o pecado de estimação, para que eu possa testemunhar o seu nome verdadeiramente. Revestimento não é emoção, revestimento é poder. Pentecostes não foi só um movimento ou um barulho, vento ou fogo, foi uma capacitação espiritual. Isso foi falar na escola bíblica dominical hoje. E aí eu queria falar com os irmãos sobre Pentecostes. Para falar do Espírito Santo, nós temos que falar de Pentecostes. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 15. Levítico, capítulo 23, versículo 15. Aleluia. Levítico 23, capítulo 23, versículo 15 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor: depois, para vós, contareis desde o dia seguinte do sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Pentecostes é festa da colheita, era uma festa judaica antiga, que os judeus, eles se reuniam no primeiro dia da Páscoa, reuniam em forma de gratidão a Deus, e faziam o que chamado de festa da colheita. É uma gratidão, uma forma de gratidão a Deus. Então não era uma festa cristã, ela nasceu lá no livro de Êxodo. Então eles faziam a comemoração de festa da colheita. E aí, irmãos, nós viemos agora para o Novo Testamento. 50 dias de festa, 7 semanas que esse povo reunia. Só que não era somente o povo daquela aldeia, daquele vilarejo. Reunia-se todo o país, toda a região, todo mundo vinha para a festa. Era uma festa cultural. Então Pentecostes, os irmãos lembram aí, 50 dias, festa da colheita. Não era uma festa cristã, porque ela nasceu lá no Pentateuco, lá no princípio. A festa era tradicional, durava 50 dias, 7 semanas. E aí que vem a história. Jesus fez previamente a Páscoa com os apóstolos na quinta-feira à noite. Ele ceou, partiu o pão, o suco, e ceou com os discípulos e deixou aquela orientação para nós. Na sexta-feira, de quinta para sexta, Jesus, depois da ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Lá na madrugada, de quinta para sexta, Jesus foi traído. Jesus foi crucificado na sexta-feira, ressuscitou no domingo, dia da Páscoa. Iniciava ali a festa da colheita, começava ali uma grande alvoroço na cidade, uma grande movimentação na cidade, uma grande festa na cidade, onde que as pessoas vinham de todas as regiões, de todos os lugares, e reuniam ali estrangeiros, samaritanos, judeus, todos se encontravam no mesmo lugar. Por isso que Jesus diz que ele não foi traído, ele se entregou por nós, porque já era plano de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus, depois que ressuscitou, no primeiro dia da festa da colheita, no dia da Páscoa, Jesus andou pela terra 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Atos 1:3. Logo depois, nós lemos aqui a partir do versículo 4, Jesus começa a deixar as orientações, porque no livro de Lucas, ele fala para eles que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo. E aí Jesus
no capítulo 1, versículo 9 e 10, Jesus ali conversando com os apóstolos, conversando com uma certa multidão, ele foi ao Pai. Versículo 9 e 10 de Atos 1. E Jesus falou para eles: esperem aqui em Jerusalém, espere até que vocês sejam revestidos de poder, autoridade. Porque, irmãos, por mais que eles tivessem andado com Jesus 3 anos e meio, eles não tinham o potencial, a capacidade de suportar a guerra espiritual que viria sem o Espírito Santo. E aí eu começo a entrar naquilo que eu quero falar para os irmãos. Não tem como, às vezes, nós lutarmos contra o pecado, testemunhar a Cristo, evangelizar, sem ter o revestimento de poder, sem sermos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo em mim é de uma forma, no pastor Raimundo de outra forma, no Wes de outra forma, na irmã Lucilene de outra forma, mas nós precisamos buscar o revestimento do poder do Espírito Santo, porque é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te dar força suficiente para você vencer o seu pecado de estimação. No livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, existiam em média 500 pessoas que Jesus deixou essas orientações a respeito do reino de Deus. E essas 500 pessoas foram para o cenáculo, ficaram no cenáculo, uma casa grande, no andar superior, reuniram todo mundo, e ali eles começaram, aqui no livro de Atos fala, que eles começaram a orar e suplicar em oração. Irmãos, orar e suplicar. Jesus viveu na terra durante 40 dias. A festa de Pentecostes é 50 dias. Jesus ressuscitou no primeiro dia da festa de Pentecostes, no dia de primícias. Então, quando Jesus foi aos céus, faltava-se 10 dias para acabar a festa de Pentecostes. E os irmãos sabem, nós temos uma festa cultural na nossa cidade, que o último dia da festa é o dia que reúne mais gente. É o dia que todo mundo fala: eu vou lá, está acabando, eu vou lá, ou é o último dia, eu vou lá. É assim que as pessoas pensam, e naquele tempo não era diferente. Esses irmãos, que eram 500 aproximadamente, começaram a orar, a suplicar, a chorar, sentado, em pé, deitado, como o irmão Diego disse, e buscando a presença do Espírito Santo, e buscando, e orando, e buscando, e orando, porque havia uma promessa a ser cumprida. Irmãos, 10 dias, sem preocupar com o que comer, com o que beber, e sim buscando o revestimento do alto, buscando o revestimento de poder. Nós, às vezes, não conseguimos durante 1h30 de culto, 1h40, 1h50, às vezes nós não conseguimos ter a concentração para buscar o revestimento do poder. Nós não conseguimos pensar e buscar e orar em 1h30, 1h40. Porque, às vezes, como o apóstolo Paulo diz, nós parecemos como meninos, nos desviamos fácil demais, vento de doutrina. E o que eu quero falar para a igreja, eu falo para mim, essa palavra falou demais comigo. Nós precisamos, irmãos, ter concentração, guardar o pé para entrar na casa do Senhor, reverência, chegar aqui com um objetivo, com um propósito. O revestimento de poder tinha um propósito. Aquilo não era para enfeitar, não era para que os apóstolos e aqueles 120 que sobraram, que perseveraram em oração, não era para que aqueles 120 pessoas ficassem superiores à sociedade, com mais eu tenho o Espírito Santo. Não, é porque eles teriam a capacidade de levar, de propagar o Evangelho, de ganhar almas. Porque se nós somos alcançados, porque estes homens, essas mulheres lá atrás pagaram um preço para isso. Pastor Armando foi evangelizado por americanos, pagaram um preço para isso. Pastor Armando pagou preço para isso, e outras pessoas do ministério, os mais antigos, pagaram preço pela sua vida, pagaram preço pela minha vida, para que possamos hoje estar aqui e exaltar o nome do Senhor. Então, o revestimento de poder, ele é um revestimento necessário para que possamos prosseguir com propósito, com autoridade, pregar com autoridade, falar com autoridade, evangelizar e testemunhar. Porque no versículo 8 fala que: mas vocês receberão poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Era para eles se espalharem, e irem para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e nos alcançarmos. Porque naquele tempo o país era pequeno, o Oriente Médio era pequeno, era muito pequeno. Nós somos parte dos confins da terra, e tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Edgar, mas você está falando isso, eu não prego nem na igreja. Como é que eu vou pregar lá fora? Como é que eu vou pregar na minha faculdade? Como é que eu prego na minha escola? Como é que eu vou pregar no meu trabalho se eu não prego na igreja? Você não precisa abrir a sua boca para pregar. Seja testemunha. A testemunha de muitas vezes na audiência da justiça do homem, muitas vezes a testemunha, às vezes nem precisa de abrir a boca, só de ela estar lá, ela é testemunha. Você precisa testemunhar o Evangelho. Você precisa ser referência no Evangelho. Mateus 5:13 ao 16, sal da terra e luz do mundo. A luz tem que brilhar, a luz que fica apagada, luz que fica debaixo da cama, essa não clareia, essa não brilha. Nós precisamos entender, irmãos, e buscar o revestimento de poder, buscar a autoridade para que nós possamos pregar. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós tem um chamado. Nós temos um chamado diferente, mas você no seu chamado precisa frutificar. Eu no meu chamado eu preciso frutificar. Eu tenho que trazer pessoas para o reino. Eu tenho que ser referência. Eu tenho que ser testemunho de Cristo. Não dentro dessa igreja, gente. É não da porta da igreja para dentro. Nós somos crentes lá fora. Aqui dentro nós estamos vivendo a unidade de Cristo, a comunhão. Lá fora nós somos crentes. É lá fora que eu dou testemunho. É lá no meu trabalho que eu dou testemunho. É dentro da minha casa que eu testemunho. É dentro da minha casa que eu presto culto. Aqui nós estamos para viver a unidade. Com bons e suaves que os irmãos vivam em união. Salmo 133. E eles perseveraram em oração por 10 dias. E aí veio Atos 2, a festa que era festa judaica, uma festa sem propósito, Pentecoste, festa da colheita. Jesus escolheu essa festa para fazer as maiores colheitas. Ali o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, 120 pessoas, e elas começaram a falar em outras línguas, e línguas que um entendia o outro, é brasileiro, americano, irlandês, alemão, japonês, e todo mundo se entendendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo era a manifestação do Espírito Santo. Porque ali teria um homem que negou Jesus 3 vezes. Hoje eu estava conversando isso com minha esposa. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele falou: esse povo não está embriagado, esse povo está cheio do Espírito Santo. Pedro abriu a boca, pregou o Evangelho, falou as palavras que deveriam ser ditas, testemunhou o Cristo, e mais de 3.000 almas se converteram. Os irmãos não entenderam, mais de 3.000 almas se converteram. Glória a Deus por isso, irmãos. Mais de 3.000 almas se converteram através de um homem que havia negado Jesus há pouco tempo atrás. Então eu quero falar para você que não olhe o seu passado, não olhe o que você já fez, não olhe o que você já errou, não olhe o que você praticou. Olhe que você está hoje num lugar santo. O seu Pai é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo vai te capacitar e vai te encher de autoridade e de poder. Mas nós precisamos mudar de postura. É a minha natureza. E eu quero contar uma história rapidinho aqui, para não tomar muito tempo, sobre natureza. Quem aqui tem porco de estimação? Porco? Ninguém tem. Mas se os irmãos pegaram uma cria de porcos ali, 10 porquinhos ali, e falaram assim: eu vou criar esses porcos, eu vou educar esses porcos, que eles não vão viver no chiqueiro. Esses porcos serão criados num ambiente limpo, sem porcaria, banho todo dia, perfuminho todo dia. Só que aí você vai esquecer a portinha lá que você guardou os porquinhos, você vai esquecer ela aberta. E choveu bastante, e no quintal está cheio de lama. O que esses porcos vão fazer? O que esses porcos vão fazer, meus irmãos?
Por que eles vão fazer isso? Porque é a natureza dele. A natureza do porco é porcaria. A nossa natureza não é pecar. A nossa natureza não é viver no lamaçal. Nós somos criados por um Deus. Nós somos criados cheios de um Espírito Santo. Então você não deve, sua família, ninguém deve ter uma natureza pecaminosa. Ah, mas o homem é pecado, o homem é pecador. O homem do mundo é pecador. Nós falhamos, nós pecamos e nós erramos, mas todos os dias nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Eles não têm, porque eles não têm esse conhecimento. A natureza do porco é porcaria, é lama. A nossa natureza não. A nossa natureza é de Deus, porque nós somos criados por Ele. Assim diz a palavra no livro de Gênesis, que Deus pegou o pó da terra, o barro, formou o homem, soprou, ali veio a alma vivente. E eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. Nós temos aí de humanidade milhares e milhares e milhares de anos. Alguém já conseguiu fazer uma mão mecânica contato? Eu passo a mão nesse vidro, eu sinto, irmãos. Alguém já conseguiu fazer uma perna mecânica que joga bola, que chuta, que tem sentimento? Uma pele que você sente suor, transpiração, dor? Irmãos, a criação é perfeita e você tem que se valorizar, porque você é perfeito diante de Deus. Você é perfeito diante de Deus. A humanidade vai insistir, os cientistas vão estudar, mas não vão nem se aproximar de Deus, porque Ele é o nosso Criador. Continuando aqui, o Espírito Santo nos reveste para uma missão. Atos 1:8. Poder para sermos testemunhos de Cristo, coragem para viver o Evangelho, autoridade para vencer o pecado. Revestimento não é emoção, arrepio, é viver uma transformação, é pregar as boas novas. Onde você estiver, no trabalho, em casa, na faculdade, no seu momento de lazer, no seu esporte, testemunhe a palavra de Deus. Testemunhar é você ter bons modos, bons comportamentos. Falo muito com meus filhos que são pequenos. Vocês são exemplos para outras crianças. Não sejam influenciadas, influenciem outras crianças. Porque nós precisamos ser isso, mas quando nós crescemos, nós talvez esquecemos do que nós somos e de onde nós viemos. O que impede o revestimento está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4:30. O que nos impede de ser revestidos pelo poder? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu não lembro nem que ano foi. Lucas Gonzalez, não saiu da minha cabeça. Omiege, já tem ano, tem muito tempo, não tem, Wesley? Lá em Araçás, teve 2 ministrações nesse dia. Lucas Gonzalez, da Lagoinha, deputado federal. Ele veio e pregou sobre o Espírito Santo. Ele falou sobre entristecer o Espírito Santo. É como se fosse uma pomba pousada no seu ombro, como se fosse um pássaro. Mas se você der movimento errado, brusco, se você falhar, se você entrar no lugar indevido, se você falar aquilo que não agrada o Espírito Santo, vai embora. É sensibilidade, irmãos. Ter o Espírito Santo é você ser sensível à voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. O pecado, como devemos nos proceder, é o que nos impede de não receber o Espírito Santo. Entristecer. Eu notei aqui alguns exemplos. Pecado que não é confessado. Foi falado sobre isso aqui semana passada. A filha do pastor Jean: você tem um pecado que você não confessa. Não, mas eu nasci na igreja, eu fui criado no evangelho. Não, tem 40 anos que eu sou batizado, 50. Eu vim de uma família evangélica. Mas você não confessa os seus pecados. Pecado que não é confessado vira um problema, um impedimento, uma barreira para que você seja cheio do Espírito Santo. Perdão que não é liberado. Pessoas que têm mágoa no coração, que não perdoam. Irmãos, não é você ser perdoado, é você perdoar.
A prática do perdão faz bem não é para o próximo, não faz bem, é para você mesmo. Jesus disse lá no livro de Mateus capítulo 6 que a oração do Pai Nosso, nós devemos perdoar para sermos perdoados por Deus. É uma condição. E nós estamos buscando o Espírito Santo sem perdoar. Eu tenho mágoa com o irmão, eu tenho mágoa com a irmã, eu não sento perto, me dá urticária, eu fico nervoso, eu não consigo pensar. Irmãos, que mundo que nós estamos vivendo? Que igreja é essa? Quando eu falo igreja, não estou falando de evangélica de Jesus, não. Que igreja do mundo é essa? Eu estou na portaria, fulano de tal eu cumprimento, fulano de tal eu fiz que nem vi, fecho o olho. Irmãos, palavras que precisam ser ditas. Não estou querendo falar isso com ninguém, não estou falando que acontece aqui na nossa igreja, não. Eu estou querendo dizer o seguinte: cadê o coração? Deus falou com Ezequiel, capítulo 36, versículo 26: se você render aos pés do Senhor, eu tirarei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne e um espírito novo e reto. Os irmãos entenderam? Então, não é nós aqui querendo, nós temos que dar um passo. Fala: Senhor, eis-me aqui, me ensina a perdoar, me ensina, Senhor, a trabalhar meu coração para que eu seja uma pessoa melhor, um servo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo na igreja melhor. Vida espiritual em segundo plano. Eu só vou na igreja o dia que der. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo? Hoje eu não vou porque parece que vai chover. Hoje eu não vou porque o galo vai julgar. Hoje eu não vou porque o cruzeiro vai julgar. Hoje eu não vou porque está calor demais, a igreja está muito quente, eu não vou não. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? São esses detalhes que impedem que nós sejamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Falta sede pela presença de Deus. Deus enche vasos vazios, mas não vasos cheios de si mesmo. O irmão Diego ministrou aqui: se nós acharmos que tudo é por nós, é pela minha força, é pela minha dicção, é porque eu falo bem, é porque eu canto bem, é porque eu toco bem, está errado. Porque tudo é para Ele, todas as honras é para o Senhor. O que eu faço para agradar a Deus. O que eu faço para adorar a Deus. O que eu faço para exaltar o nome do Senhor. Se você tem uma boa profissão, é porque Deus te permitiu. Muitas pessoas hoje estão acamadas, irmãos, não sabem se vão amanhecer vivos amanhã. Famílias que estão esperando só o diagnóstico médico. Mas nós temos a chave na mão. Nós temos a palavra, irmãos. Muitos não têm a palavra. Muitos enxergam isso aqui como um livro escrito por mão de homem, mas isso aqui foi escrito pelo dedo de Deus. A Bíblia foi escrita pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Homens só cumpriram aquilo que foi lhes falado. Para ser revestidos, estou finalizando, irmãos, para ser revestidos pelo Espírito Santo, precisamos perseverar em oração. Aqueles homens e mulheres lá de Atos dos Apóstolos, que eram 500, sobrou 120. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração não atrai ninguém. Vamos fazer um culto de oração, pode contar 4 ou 5, se encher 2 mãos é muito. A oração, a súplica, o clamor, ele atrai a presença de Deus. Perseverar em oração é ser bem-aventurado. É uma das bem-aventuranças, é ter sede de justiça, é sede de Deus. Aleluia. Deus não quer apenas uma igreja ativa, Deus quer uma igreja revestida de poder, cheia da presença de Deus. E aqui eu queria deixar algumas coisas que eu anotei aqui, que Deus falou no meu coração ontem, irmãos, e confesso que eu chorei demais. Mas chorei, igual um menino. Antes de subir nesse altar para pregar, eu já estava ali chorando. Eu não sou profeta chorão, não. Mas nós precisamos ter sensibilidade espiritual.
Você precisa chegar na sua casa e fazer sua análise. Eu anotei que ontem eu estava orando, estudando. Deus falou assim: olha, troca a sua ansiedade pela sua oração. Troque a sua correria pela unidade. Eu ando correndo demais, eu não consigo ir no culto, eu não consigo quarta-feira, não consigo ir domingo na escola bíblica. Troca a sua correria pela unidade, pela comunhão. Hoje o irmão Caetano colocou um vídeo lá no grupo dos homens, de uma mulher, simbólico, de uma mulher que vivia na correria e tudo para ela estava ruim. Eu tenho que falar isso aqui. Ela perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu o emprego, perdeu tudo e perdeu a saúde, porque ela foi diagnosticada com câncer. A correria do dia a dia não nos deixa ver cada detalhe de Deus em nossa vida. A correria do dia a dia não nos deixa buscar a presença de Deus verdadeiramente. Troque a sua correria pela unidade, pela comunhão, irmãos, é tão gostoso. Eu não estou falando que você tem que estar aqui todo dia, não é isso. Mas faça uma autoanálise, troque a sua correria pela vivência, pela unidade. Não venha pelo compromisso, não venha porque os outros vão falar: eu sumi da igreja, eu tenho que ir lá. Não venha por isso, venha pelo amor, venha por aquele que pagou os nossos pecados lá na cruz. Carregou um madeiro de 120 quilos, carregou 600 metros, carregando uma cruz sem nenhum pecado, pela sua e pela minha vida. Aí nós vamos começar a ser pessoas melhores. Troque o seu celular pela leitura bíblica. Troque o seu celular, a televisão, série pela leitura bíblica. Ai, diga, mas eu vou ficar só lendo. Não, troque um momento. Tire ali um tempo do seu dia. Quantas horas você fica no celular? 10, 5, 3, não sei. Troca. Tira um tempo para você estudar a Bíblia. Tira um tempo para você ler a palavra de Deus. Troque a sua ausência pela presença em Cristo. Quando eu falo ausência, eu não estou falando de ausência aqui de corpo presente. Troque a sua ausência, aquilo que você não consegue fazer para agradar a Deus. Troque pela presença. Oração, jejum e súplica. Oração, jejum e súplica. Oração, jejum e súplica. Repete comigo: oração, jejum e súplica. Troque a sua ausência pela presença de Cristo. E eu gostaria de convidar a equipe de louvor, que eles vão ministrar um louvor, e eu gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar o culto. Deus falou muito comigo, e eu creio, irmãos, porque o culto ainda não acabou, que Ele vai falar com você. O culto ainda não acabou, Ele vai falar com você. Enquanto os irmãos se preparam, eu quero falar para vocês. Depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, no Atos 2, Atos 3, João e Pedro entrou, passando na porta de uma igreja, e tinha lá um coxo de nascença. Ele falou assim: me dá ouro, me dá prata. Ele falou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Logo em seguida, eles foram à sombra de Pedro. Tinha muita gente doente. A cidade estava alvoroçada, porque eles estavam cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. A cidade ficou: cadê esses homens? Vamos curar. Mas Pedro não tinha como colocar a mão em todo mundo. Mandou deitar todo mundo assim, ó, deita em fila. Sol quente, a sombra de Pedro. Pedro ia passando e a sombra dele ia curando. Vocês não entenderam? Pedro ia passando e a sombra dele ia curando, porque ele estava cheio da autoridade e do poder de Deus. E aquele mesmo Espírito Santo de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje. É o mesmo Espírito Santo que vai te encher. É o mesmo Espírito Santo que vai te capacitar. É o mesmo Espírito Santo que vai te dar autoridade. É o mesmo Espírito Santo que vai te fazer testemunhar o nome de Jesus lá fora. Eu só falo com você uma coisa, meu irmão: não seja melhor do que ninguém. Faça aquilo que o Espírito Santo te dizer para fazer. A autoridade do Espírito Santo, o revestimento de poder, não é para você ser superior a ninguém. É muito pelo contrário, é para você servir melhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor.
presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra, Jesus. Irmão, fique de pé, fique sobre seus pés e clame ao Senhor. Busca a presença, busca o revestimento de poder, busca revestimento de poder, irmãos. Nós precisamos testemunhar o nome de Jesus, nós precisamos ser cheios de poder, nós precisamos ser vestidos de poder. Que se abra o céu. Para você essa noite, eu queria fazer um convite. Se você não conhece esse Jesus, se você não conhece esse que transforma, se você não conhece esse que muda os corações das pessoas, se você não conhece esse que tira o coração de carne e coloca um coração, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, eu te convido a conhecer esse Jesus. Eu desafio a você continuar na mesma vida, eu desafio a você continuar na mesma toada que você está. Eu gostaria de convidar, se você ainda não conhece Jesus e gostaria de aceitá-lo nessa noite, você dá um passo à frente e vem aqui que nós vamos orar por você. Se você não conhece Jesus e gostaria de conhecer esse Jesus, esse que cura, esse que faz milagre, esse que transforma vidas, eu te convido a dar um passo aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você precisa reconciliar com Cristo, se você precisa dar um passo de fé, reconciliar, falar: Senhor, eu estou andando no caminho errado, eu preciso melhorar diante do Senhor, eu não estou vivendo verdadeiramente o seu evangelho, você vem à frente, nós vamos orar por você. Aqui, irmãos, eu falo muito isso: vir à frente é um passo de fé, não é você se entregar
entregar que você está andando conforme as Escrituras, que você não está dando ao Evangelho aqui que é merecido. É um reconhecimento diante de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos confessar uns aos outros nossos pecados. Não é para você vir aqui à frente e falar dos seus pecados, é para você reconhecer. Você precisa reconhecer, levantar sua mão e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós precisamos reconhecer que Ele fez tudo por nós, que Ele carregou aquela cruz no madeiro, Ele se entregou, Ele suou sangue, meu irmão, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pela essa igreja, pela igreja do mundo, para que não fossem mais condenados como o mundo está condenado. Ele nos deu a oportunidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Se não tem ninguém que vai aceitar Jesus essa noite, se não tem ninguém que precisa reconciliar com Jesus essa noite, eu vou orar por você de qualquer maneira. Eu vou orar por você. Você vai fechar os seus olhos. Se você não teve coragem de dar um passo à frente, de se entregar ao Senhor ou de reconciliar, eu vou orar por você. Você vai só pôr a mão no seu coração. Pai, neste momento, ó Deus, os seus filhos, os escolhidos do Senhor, está aqui nesta igreja, ó Deus, arrependendo dos seus pecados, dos seus caminhos tortuosos, daquelas práticas, ó Deus, que não agradam os teus ensinamentos, os teus mandamentos. Nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. O Senhor é a verdade, a palavra é o Senhor, tudo é sobre o Senhor. Nós precisamos arrepender os nossos pecados, confessar os nossos pecados a Ti cotidianamente, ó Deus, para que possamos, se partirmos de repente, herdarmos a vida eterna. Que o Senhor faça um mover nesta igreja, que o Senhor dá longevidade ao nosso pastor, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, toda essa liderança da igreja, seja, ó Deus, cheios do Teu Espírito. Todos os servos do Senhor sejam cheios do Teu Espírito, e que nessa casa a transformação, há testemunhos de milagres, que pessoas aqui possam pegar esse microfone e testemunhar a Tua glória na vida deles e da sua família, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, é para o Senhor. Aleluia. E aquilo que a palavra não expressou no seu coração, que você vai, que o Espírito Santo expresse ao longo do seu dia, da sua noite, da sua semana, em nome de Jesus, amém.